Fala pessoal, estou aqui para responder a pergunta de um seguidor meu, uma pergunta muito interessante que até então eu não havia comentado sobre esse assunto em nenhum dos meus canais de anestesia. A pergunta foi essa: Renato, como você intuba pacientes com colar cervical? Muito interessante. Na verdade, existem vários guidelines sobre manejo de via aérea, seja pacientes com via aérea difícil, seja pacientes na urgência, na emergência, enfim. Só que nenhum desses guidelines determina com alto nível de evidência qual é a melhor técnica para abordar os pacientes com colar cervical. O que é importante dizer é que o médico que vai atuar nesses pacientes deve utilizar do seu melhor julgamento clínico, individualizar cada situação e utilizar as melhores técnicas que ele domina e que tem expertise para evitar efeitos colaterais como broncoaspiração, hipotensão, hipóxia e etc., lesão de via aérea, enfim. O que é importante que vocês saibam é que, em caso de colar cervical e necessidade de intubação, seja por uma cirurgia eletiva, uma urgência ou emergência, deve-se chamar ajuda sempre. Por quê? Porque a intubação em pacientes com colar cervical ela deve ser encarada como uma situação de via aérea difícil, seja ela anatômica, porque a gente não pode hiperestender o pescoço, a gente não pode utilizar aquela posição ótima de laringoscopia direta, que é a posição do cheirador, a sniff position, porque na sniff position a gente hiperestende as articulações atlantoaxial, atlanto-occipital e através do coxim também de 10 centímetros mais ou menos de altura, a gente acaba também flexionando a cervical inferior. Então a gente não pode fazer isso para não lesar mais ou precipitar uma lesão cervical num paciente com trauma raquiomedular, por exemplo. Mas os pacientes que usam colar cervical, eles podem estar numa situação de urgência, de emergência ou até uma situação mais confortável, estável, uma situação aí que não exige tanta pressa para ser entubado. De qualquer forma, em todas as situações, a gente deve separar material de via aérea difícil. Então, o fio buge é super importante. O videolaringoscópio, ele vai auxiliar na seguinte situação: quando a gente não consegue hiperestender, então a cervical do paciente, como nesse caso, porque ele nos permite uma visualização indireta da via aérea. Então, nesse caso, ele é muito útil. O videolaringoscópio, na minha opinião, ele é mais útil nessas situações, porque a gente não precisa alinhar os eixos da via aérea com a posição de cheirador, e aí sim a gente consegue manter um alinhamento cervical. Lembrar que a gente pode tirar o colar do paciente e pedir para alguém manter o pescoço alinhado do paciente, ou a gente pode manter o colar cervical. E a gente tem que ter uma máscara laríngea de preferência para, em caso de necessidade, utilizar a máscara laríngea para ventilar o paciente ou resgatar a ventilação de um paciente em hipoxemia, ou um tubo laríngeo, que também é de muito fácil inserção, que aí a gente consegue também resgatar na via aérea e a ventilação do paciente. A máscara laríngea também pode ser utilizada para a gente entubar ou inserir o tubo por dentro dela, que é aquele dispositivo chamado Fast Track, super útil também. Então, de preferência, ter tudo isso em mãos, tá? E sempre chamar ajuda, chamar ajuda aí, de um expert em via aérea ou chamar ajuda de um médico com maior experiência em manejo de via aérea dos pacientes. Tá bom. Então, como você faz, Renato? Esse aqui é o meu mapa mental, tá, pessoal? Eu sempre procuro manter o paciente acordado, tá? Por quê? Porque acordado o paciente mantém a ventilação espontânea. Isso já é uma grande segurança que a gente promove para o paciente, tá? Lembrar que o paciente pode ter, além de risco de hipoxemia, de instabilidade hemodinâmica pelo trauma torácico, enfim, ele também pode ter muita secreção em via aérea, tornando a via aérea também difícil anatomicamente falando, tá? Enfim, então se o paciente é colaborativo, ele está estável hemodinamicamente e não é uma situação de emergência, a gente acaba optando pelo broncoscópio. Então eu faço a seguinte pergunta: tem broncoscópio no setor? Sim. Então eu acabo utilizando uma sedação consciente, faço uma atropina 0,25 mg só para diminuir esse LORE do paciente, utilizo
se a hemodinâmica permitir, um remifentanil em infusão contínua titulado para manter o paciente consciente. Faço anestesia tópica em todo o trajeto do broncoscópio com lidocaína e intubo o paciente através do broncoscópio. Essa é a minha técnica padrão ouro nos pacientes colaborativos estáveis que não estão com muita secreção em via aérea. Então, eu utilizo o broncoscópio. Ah, Renato, não tem broncoscópio. O que eu utilizo? Eu mantenho o paciente acordado, faço uma ansiólise nesse paciente. Se esse paciente estiver colaborativo, calmo, né, estável, né? E faço anestesia tópica com lidocaína, utilizo de preferência o videolaringoscópio, se tiver, se não tiver, o próprio laringoscópio convencional, que vai ser um pouco mais difícil de acessar a via aérea desse paciente. Ou então, o fast track com máscara laríngea, mas a máscara laríngea é mais difícil do paciente tolerar, né, acordado. Ah, Renato, mas acordado? Sim, acordado consciente se ele for colaborativo. Se ele não deixar, se ele se sentir muito incomodado, aí eu já passo para o outro lado, para a técnica, né, farmacológica. Então, de qualquer forma, eu mantenho o paciente acordado mesmo se ele não estiver colaborativo e instável. Como? Utilizando a ketamina. A ketamina, eu mantenho o paciente em estado dissociativo, inconsciente, porém acordado. Como assim, Renato? Sim, o estado dissociativo nos permite isso. Permite deixar o paciente acordado em ventilação espontânea, porém inconsciente, analgesiado com amnésia. E aí eu faço uma pré-oxigenação com uma máscara facial acoplada ao carrinho de anestesia, que é um circuito fechado com fluxo máximo de oxigênio. Assim eu dou praticamente 100% de oxigênio, sem chance de, por exemplo, reinalação de CO2, né? Espera por 3 minutos. Videolaringoscópio, o paciente, se possível, se tiver o videolaringoscópio, se não tiver o laringoscópio convencional. Assim que eu visualizar a glote do paciente, as cordas vocais, eu uso a succinilcolina para passar o tubo. Posso usar também o fio Buge, se eu tiver um Comac-Lehane 3, 4, quando eu não estiver conseguindo visualizar a glote do paciente totalmente. Por que o succinilcolina? Porque eu evito assim laringoespasmo, porque a ketamina não inibe o reflexo, né, primitivo ou reflexo do laringoespasmo. Então, se eu cutucar a via aérea do paciente sem utilizar a succinilcolina, apenas com ketamina, eu posso promover aí um laringoespasmo, e é isso, pode ser mórbido também, pode precipitar uma hipoxemia, tá bom? Agora, Renato, e o Ketodex? O Ketodex eu também uso se eu tiver a dexmedetomidina, eu até prefiro utilizar o Ketodex, porque o Ketodex ele vai manter o paciente mais estável, menos taquicardia, menos hipotensão, sem chance de cialorreia, né, e mantendo o paciente, nesse caso, inconsciente e já dormindo por conta dos efeitos da dexmedetomidina. A vantagem é que ambas as drogas mantêm o reflexo de via aérea, mantêm o tônus esfincteriano, esofagiano, então diminui a chance de broncoaspiração em pacientes com estômago cheio, né? E conferem também aquele efeito sinérgico analgésico. Então é muito importante, o uso da Ketodex é super válido. E claro, depois eu utilizo a succinilcolina também quando eu visualizo a glote. Tá bom, pessoal? Então, independente aqui, né, da situação, eu tento manter o paciente acordado em ventilação espontânea, exceto quando eu uso a dexmedetomidina, que eu tiro, né, a consciência do paciente e coloco o paciente para dormir. Fora isso, sempre manter o paciente acordado para manter a ventilação espontânea e conferir maior segurança, mesmo em caso de dificuldade ou de insucesso na intubação. Tá bom? Então espero que tenham gostado. Esse é meu mapa mental. E agradeço ao colega pela pergunta. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.